1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema ou maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Portanto, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, tenho alguns pensamentos sobre este trecho que gostaria de compartilhar, que vai servir para a nossa instrução, o nosso ânimo. É um trecho bem conhecido de todos, mas que sem dúvida é importante nós pensarmos de vez em quando. Então, cada crente faz parte do corpo de Cristo. No sentido universal, cada crente está ligado a este corpo. No momento da sua salvação, independente que ele seja batizado ou não, ele faz parte do corpo de Cristo.
Mas sabemos que há uma igreja local onde crentes são recebidos depois do batismo. Ele faz parte desta igreja, onde ele é recebido. Não só a igreja recebe ele, mas ele também recebe a igreja. Há uma recepção recíproca. A igreja tem o compromisso de receber, de mantê-lo espiritualmente, de alimentá-lo espiritualmente, de fazer ele se sentir bem na comunhão do povo de Deus. Aqueles que já estão ali vão compartilhar da comunhão com aquele irmão que está chegando, ou irmã. E aquele irmão e aquela irmã que está chegando, ela também tem compromissos com aquela igreja local. Tem suas responsabilidades. Tem a sua função dentro da igreja local. E é o que nós aprendemos aqui. Paulo, ele escreve um pouco em relação geral sobre o corpo de Cristo. Aquele corpo místico que não é visto, mas que todo crente está ali. Mas também ele descreve o funcionamento da igreja local. Como é que os crentes devem agir? Então, ele começa mostrando que neste corpo, na família de Deus, só existe um cabeça. Cristo. E quando Cristo salvou, quando Deus salvou este crente através do seu Filho, ele é introduzido no corpo de Cristo. E ele é um membro. Mas este membro não é um membro atrofiado, inútil, morto. É um membro vivo. Inclusive, nós vemos aqui que este membro já vem adaptado com uma função, um dom, que não foi ele que escolheu, mas Deus. Nos primeiros versículos em que lemos, nós vemos a operação da unidade, da divindade no corpo de Cristo. Não é pouca coisa nós sermos salvos e não é pouca coisa nós fazer parte do corpo de Cristo. Nós vemos que na obra da salvação, Cristo ele sofreu na cruz sozinho, mas o Pai estava envolvido, o Espírito Santo estava envolvido. E agora, para trazer pessoas, como ele diz aqui, dos ídolos, e colocar no corpo de Cristo, existem as pessoas divinas operando aí. Tanto para dar um dom adequado para aquele crente, aquele irmão, aquela irmã. Não foi um curso que ele deu para nós fazermos. Mas ele já conhece, ele já sabe, este irmão, esta pessoa, este é o dom dele. Foi Deus que escolheu o dom para cada crente. Para quê? Depois ele vai explicar para quê. Não é para enaltecer ele, o dom também não é nem para enaltecer, para ele se sentir orgulhoso, como também o dom não é para deixar ele humilhado. Paulo, ele procurou depois explicar. Notaram? Ele está falando sobre o olho, sobre o pé, sobre membros que têm mais honra e outros não são menos honrosos. Mas o objetivo de Deus, para aqueles talvez menos honrosos, não é para humilhar eles. Então já que eu não sou o olho, ou não sou a boca,
o pé também não aceita. Não, porque eu não sirvo para nada e ninguém me vê. Mas o pé, olha, o pé não posso dizer que é o mais importante do nosso corpo, porque todo o corpo, todos os membros são importantes. Mas imaginamos nós sabemos pessoas sem os pés. A vida muda tudo. Mas quão é importante o pé, e olha só a função dele. Ele carrega todo o peso do nosso corpo. Quer dizer, o pé, ele não está falando, ele não está vendo, né? Não tem essas funções, mas ele é uma coluna. Ele está ali mudo, obedecendo a cabeça, como todos os demais corpos, todos os demais membros do corpo. Mas se não fosse o pé, fosse tropengo, né? Acho que é a palavra. Ou vacilante, ele teria utilidade para o corpo? Não, está ali um membro, mas ele tem firmeza. Essa é a função dele. Estar sempre pronto, firme e forte. Por quê? Ele tem que levar sobre ele um corpo pesado. E notamos, o nosso pé ele não é maior que o corpo, mas ele sustenta todo um corpo tão grande, né? Então, qual era a finalidade do apóstolo estar escrevendo, ensinando aos coríntios e nos ensinando? Todo crente, todos nós, temos um dom, primeiramente. Porque tem uma finalidade no corpo da igreja local, pensando. E nós temos um ou outro dom. Nenhum crente pode dizer, eu não tenho nenhum dom. Um crente pode ter mais de um dom. Mas nenhum crente pode dizer. Cada um tem. O que pode acontecer, o nosso dom não está sendo usado. Porque talvez não seja o de ministrar, não seja o de falar, que parece que esse é o que sempre é usado, mas não. O Senhor, Deus, Ele salvou cada pessoa, colocou aí, está aí. Ele deu um dom diz Paulo aqui, para a edificação deste corpo. E mais, versículo 25 diz, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Tem diversidade de dons para o benefício daquele corpo, para a edificação daquele corpo. Porque se o irmão que fala tem esse dom, ele vem sozinho na reunião, ele vai falar para quem? Ou aquele que tem o discernimento para ajudar, ver, olha, existe problema, ou existe uma solução, existe o problema, mas ele sabe apresentar a solução, mas se os crentes não aparecem nas reuniões, então a quem ele vai ser útil? E os crentes na reunião mostram a sua firmeza, o seu compromisso com o Senhor. Não com a pessoa que vai falar, não com o pregador, com o ministro, com aquele que... Mas o seu compromisso com o Senhor. O seu testemunho. Porque o Senhor Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente no meio dele. Então, ele é o cabeça deste corpo universal. Ele é o cabeça na igreja local.
E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, mas é Ele que faz congregar as pessoas, os crentes, para se reunirem no seu nome. É Ele em casa que nos chama, nos instrui para nos reunir, não só para a ceia do Senhor, para todas as reuniões. Porque nas outras reuniões, se nós distinguimos a ceia como outra reunião, como uma reunião em que realmente é a reunião da igreja local, nós estamos errando, porque as outras reuniões também são reuniões da igreja local. E se nós não viemos só porque achamos que não, isso não é uma reunião da igreja, nós temos o nosso compromisso, a nossa função. Reunião de oração, se nós não vamos orar, mas como estávamos pensando no pé, na mão, a mão também não fala, não tem olho, mas ela é útil, tanto como o pé ou outras partes do corpo. O ouvido, ele só ouve, mas se não tiver o ouvido, como seríamos? Nós conhecemos pessoas assim, sem a mão, sem o olho, sem o ouvido, sem os pés. Pronto, a vida tudo tem que ser adaptado, porque aquele corpo falta alguma coisa. Então, qual é a instrução? O Senhor quer instruir o seu povo dizendo: olha, a igreja de Deus é uma coisa completa. É uma coisa boa para se conviver ali. Foram trazidos dos ídolos mudos. Mas agora, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo deram dons para esta pessoa, ou deram um dom para este crente. Esta pessoa que estava lá morta em ofensas e pecados, mas agora ele deu um dom para ele ser útil neste corpo. Para quê? Para que todos sejam instruídos, cresçam, se fortaleçam. Aquele que é o pé tem a sua função aí. Aquele que as pernas como uma coluna firme, sustentada sobre os pés. E assim vai. As mãos, tanto busca como leva os olhos, a boca, os ouvidos. O apóstolo, ele fala uma outra coisa, ele disse, olha, quando um membro sofre, os outros membros sofrem também com ele. Todos estão vendo aquele, seja de que forma for, fisicamente, espiritualmente, sente-se, aquele irmão, aquela irmã, não está bem. Pode ser doença física, sim, mas talvez o aspecto aqui é mais espiritual, porque o corpo é espiritual. Aquele irmão não está cumprindo, aquela irmã está doente, espiritualmente. O corpo sente. Mas, como em nós esperamos a restauração daquele membro. Nós esperamos que ele se restaure, que alguma coisa ajude ele, para que ele volte à sua função normal, que Deus deu para ele, a sua função. Porque não foi a igreja, não foi o pastor, nem alguém ali que deu, é o Senhor. Então o compromisso dele é com o Senhor, a comunhão dele é com o Senhor. Os membros, diz aqui, só sentem. Porque se o Senhor não pode ajudar aquele crente, como é que nós vamos fazer isto? Se o Senhor não tem condições de animá-lo, de
colocar ele na função do seu dom, não é nós que vamos fazer isso, porque nós podemos errar. Então, por isso que não há... Se a gente está esperando, se alguém está esperando para outro dizer o que você deve fazer, no corpo de Cristo não é assim que funciona. Porque a gente pode errar dizendo algo para ser feito quando a pessoa não tem aquele dom. Mas a pessoa, o crente em comunhão com o Senhor, ele sente. Então ele vai sendo habilitado pelo Senhor, ele vai sendo animado pelo Senhor. Porque pode talvez existir o pensamento, então eu vou ficar esperando. Uma hora eles vão me convidar para... Não, ninguém vai convidar para nada. Se a igreja se reúne, os membros estão aqui, mas não se desfaz quando vão para casa. É em casa, no trabalho, que ainda nós somos membros desta igreja local e do corpo de Cristo. É lá que este membro está aprendendo com o Senhor, está se exercitando com o Senhor, para quando a igreja se reúna, ele possa funcionar, tenha a sua atividade na igreja local. Mas agora, se nós não sentimos lá fora quem somos, não vai ser aqui que na hora vamos nos transformar numa boca tão eloquente, ou um pé, ou qualquer outra coisa. Não podemos esperar isto. E também não podemos esperar que os irmãos digam quem nós vamos ser. É Deus. Como nós lemos aqui, é Deus. Mas para finalizar, nós vemos também, quando um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. Ninguém sente ciúme. Não, o prazer do povo de Deus, os crentes, é se alegrar com aquele irmão. Olha, aquele irmão tem o dom de visitar, de trazer pessoas. Oh, que alegria! Para o pregador ver, nem sempre, às vezes, o que tem esse dom tem êxito. Não quer dizer que, porque eu tenho dom, eu vou conseguir arrastar todo mundo para dentro do salão para ouvir o Evangelho. Mas, nas multidões do que ele faz e convida, sempre consegue um. Talvez pela primeira vez, a única vez, vem no salão, não volta mais, mas sempre a gente vê aquele irmão ou aquela irmã nesta função, nesse trabalho. Ou aquele irmão que fala e prega, Deus ajudando ele. E todos vejam, olha que bom nós temos um irmão assim para poder pregar o Evangelho. Tem aí ouvintes e consegue explanar o Evangelho, colocar de uma maneira que a pessoa entenda. A gente sabe, olha, aquela pessoa voltou para casa, se ela não se salvou, mas ela ouviu aquela mensagem certa. Ela podia ter sido salva. Os crentes se alegram. Mas um crente fora do seu lugar na plataforma, pode ter certeza que os crentes no banco estão, olha, que coisa. Nem sempre aquele que também tem o dom, às vezes, sai como ele gostaria. Mas todos vejam, ele tem alguma coisa. Mas também o crente fora. Mas então, para finalizar, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque eu ou outro irmão não temos como dizer qual é a sua função. Mas você tem. Isso eu tenho certeza e todos os irmãos sabem. Tem certeza também. E nós temos, como disse Paulo, descobrir o melhor dom. Aquele dom que nós recebemos e colocar em exercício. Para a glória de Deus, para a bênção dos outros irmãos. Porque notamos, tudo tem a função de contribuir para o corpo de Cristo. Os irmãos estão sendo abençoados com o nosso dom em exercício. Isso que é precioso.
Que Deus abençoe a sua palavra